Você sabia que pequenas mudanças podem transformar completamente sua casa? Hoje eu vou revelar para vocês 10 dicas de design que vão tornar sua casa muito mais acolhedora, mais humana e mais moderna. Número 1. Iluminação amarela. E aí tem muita discussão sobre esse assunto. Iluminação amarela é a chave do conforto. Você pode olhar qualquer revista de arquitetura, de decoração de interiores, tudo é com iluminação amarela. E tem muita gente que ainda acha que a iluminação amarela é uma iluminação ruim e não vai te deixar enxergar as coisas corretamente. Mas não, meus amigos. E não se esqueça, inscreva-se no canal porque eu estou postando 2 vídeos por semana falando somente sobre arquitetura, decoração, obras, interiores e o que a gente quer aqui é aconchego. E luz amarela é muito mais aconchegante. Então aquela luz branca, deleta ela da sua cabeça. Você não está num centro cirúrgico, você não está no consultório odontológico. Essa luz branca deixa o ambiente muito mais frio e impessoal. E aí, vamos falar de Kelvin. Kelvin não quer dizer a mesma coisa que watts. Muitas pessoas confundem e é muito simples você saber. Kelvin é a temperatura da cor. Temperatura da cor não tem nada a ver com potência luminosa. Você pode ter uma luz amarela extremamente forte, ao mesmo tempo que você pode ter uma luz amarela extremamente fraca. E aí você decide para o seu ambiente. A luz amarela valoriza o tecido, a madeira, as texturas, ela traz mais aconchego visual. Aposte em lustres, em luminárias indiretas, em iluminação com spots, em luminárias com difusores, que é aquele elemento que não deixa bater aí a luz direta no seu rosto. Tudo muito ameno. E o segredo da luz amarela está nisso. Você torna a sua casa um pouco mais viva, mais aconchegante. Eu acho que a luz amarela traz a palavra aconchego. Então, quando você for pensar para decorar sua casa e iluminar, pense em fazer totalmente com luz amarela. E agora vem outra coisa que muitos decoradores vinham falando há algum tempo atrás para você eliminar. Sabe aquele objeto que você tem guardado desde a época da tua avó? Vou te dar um exemplo. Minha esposa ganhou uma coleção de pratos e xícaras da avó. E você acha que ela está mantendo guardada? De jeito nenhum. E esses objetos estão sendo utilizados. Vou te dar outro exemplo. Aquele bule de ferro pesado que era usado antigamente em fogueira, aquelas coisas. Da minha avó, eu tenho isso até hoje aqui. Eu uso como decoração do escritório. Você está entendendo que você trazer objetos de história que contam sua história, da sua família, são importantes para sua casa? E nada de jogar isso fora. Você consegue fazer uma adequação, um jateamento, para que isso fique na sua família. Você sabe, tua casa tem que contar história. Objeto com memória, casa com alma. É o vaso da avó, é a lembrança da viagem, algo feito à mão, elementos com significado. Isso traz muito mais valorização para sua casa. Sabe por quê? Tem a sua cara. E não é aquela decoração vazia que outra pessoa escolheu para você. Você incorporou isso à sua casa. Menos móveis, mais espaço. Existe uma tendência para o futuro, talvez você não aceite isso agora, mas existe uma tendência de você eliminar aquela casa cheia, rebuscada de móveis, chocada de marcenaria. Existe uma tendência de mais espaço, de mais respiro no ambiente. Então você tem um ambiente que você tinha uma estante gigantesca, aquela coisa, não. Talvez uma estante menor, um pouco mais baixa, um móvel de design que você encaixa ali, uma cadeira. Dessa forma você consegue aí deixar a sua casa respirar mais. Então, mais espaço e menos móveis. Respiro visual. E como sempre, a famosa frase, menos é mais, galera. Menos é mais. Nada de exagero. Voltando ao assunto da iluminação. Olha que interessante isso. A gente estava falando aqui de trabalhar com cenas, então vamos falar agora de trabalhar em camadas. Você não tem mais aquela luz no teto, essa é a ideia, não ter mais iluminação só no teto. Você ter iluminação nas paredes, você ter iluminação na própria estante, então você pode ter iluminação de piso, de parede, abajures, lustres, você pode ter pendentes na iluminação, crie cenas, crie ambientes. Por exemplo, na minha casa, na minha área social, eu tenho 3 tipos de iluminação, uma bem amena, eu aciono só aquela luz fraquinha para assistir um filme, para ficar ali na sala, ou ir lá na área gourmet. Também tem aquela média, que é aquela a gente já tem um pouco mais de pessoas na casa, a gente acrescenta um pouco mais de iluminação, e tem aquela iluminação muito forte, que é para quem vai cozinhar, quando tem um evento na casa. Isso é muito interessante. Trabalhar com cenários na sua iluminação. Use 3 níveis de iluminação. A geral, no teto, a direcionada, que pode ser um abajur ou um foco, e a indireta, que é aquela que tem uma barreira visual. Vou te dar um exemplo de luz indireta. Você pega aquele espelho, você tem a iluminação atrás do espelho e joga para a parede e reflete em você. Isso é uma iluminação totalmente indireta. Você não vê a luz diretamente, mas ela emite sobre algum objeto, uma parede ou outro tipo de coisa.
Agora eu quero te falar sobre um assunto que eu falo muito aqui nesse canal, que é sobre arte de verdade. Muita gente que não conhece arte acha que uma obra de arte de verdade custa caro. E a pessoa vai lá naquela lojinha ou naquela lojona de departamentos de construção civil e vê aquele quadrinho da cabeça do leão, aquele quadrinho do joinha do curta e compartilhe, aquele quadrinho da cerveja no churrasco. Gente, isso é muito genérico. A arte de verdade traz vida para sua casa. E tem artista local, uma tela hoje custa barato, uma gravura, uma escultura. Isso traz emoção para sua casa. Então pare de colocar aqueles quadrinhos genéricos na sua casa e comece a pôr arte de verdade. E ó, eu vou te falar, a arte não tem que ser caro, viu? E vem comigo porque eu tenho um vídeo todo falando sobre como investir em arte e por que vale a pena investir em arte. E arte não é só pintura, arte é escultura, é uma tela, é uma fotografia profissional e a arte genérica já deu, né? A arte genérica enche paredes, mas esvazia seu espaço. E aí, tá curtindo essas dicas? Então deixa seu like, porque isso mostra para o YouTube que esse conteúdo vale muito a pena ser entregue para mais pessoas. Tapetes grandes que unem os espaços. As pessoas têm costume de colocar o tapete menor que o móvel ou aquele tapetinho central. Foque e orce e vá comprar um tapete bem maior para a sua residência, aquele que abraça todos os móveis. Vou te dar um exemplo. Numa sala de estar, troca aquele tapetinho que você tem no meio da tua sala ou que está pegando só no pé da frente do seu sofá e faça ele ampliar e abraçar o sofá. Faça ele passar esse sofá, cobrir o sofá, né? Ficar maior que o sofá. E se você tiver poltronas do lado, coloca um tapete maior. Isso vai trazer amplitude para o seu espaço e vai tornar ele mais aconchegante. O tapete tem a função estética de abraçar e de dividir espaços. Ele tem a função estética de criar o espaço, na verdade. Então o tapete ele tem que ser algo que valorize o seu espaço e não atrapalhe. E os materiais desse tapete? Usa fibra natural, usa juta, sisal, são muito duráveis, são elegantes e estão sempre em alta. E você não precisa gastar horrores com tapete. Você pode comprar vários tipos de tapete em vários tipos de mercado. Textura natural, madeira, linho, pedra, isso também pode tornar a sua casa um pouco mais aconchegante. Vamos imaginar aqui que você tem uma parede branca e lisa aí. O que você pode fazer nela? Inicialmente, para não gastar muito, você pode pôr um linho. Esse tecido traz uma tonalidade interessante e você pode instalar em várias cores, na verdade, mas é legal essa textura, essa sensação tátil, você trabalhar com cores. Outra coisa que você pode trabalhar de textura, não estamos falando só de parede aqui, são móveis, revestimentos, armários, tudo que você puder aí trabalhar com textura é muito interessante. Vou te dar um exemplo. Antes a gente fazia aqueles móveis todos numa cor só na marcenaria. Hoje você pode trabalhar com 2 ou até 3 tonalidades e materiais diferentes. Por exemplo, numa cozinha você pode colocar um pouco de cinza, mas também você pode trabalhar com muito tom de madeira. A tendência também é uma madeira mais clara. Não trabalhe com madeira muito escura, trabalhe com cores e tonalidades claras. Então você pode sim abusar aí das texturas. E um papel de parede pode resolver sua vida, uma madeira ou MDF pode resolver a sua vida e você pode também até numa parede colocar pedra. Estamos usando muito pedra no interior das residências, que traz aquela coisa mais de aconchego. E eu te falo, tendência vai e vem, tendência vai e vem. Hoje as pedras estão na moda novamente. Nos anos 80 e começo dos 90, as residências estavam todas com pedra em fachada. Isso parou e agora está voltando. E as pessoas estão trazendo pedra para dentro de suas casas. E eu acho fantástico, uma textura mais natural, algo que combine com a sua personalidade. E continuando na iluminação, vamos falar de pendentes. Pendentes têm que estar com a altura correta. É o karma você olhar, entrar numa residência e ver aquele pendente gigantesco lá no alto. O pendente, estou falando de pendente para iluminar uma bancada, uma mesa. Esse pendente tem uma altura correta para proporcionar a você uma boa iluminação. Vou te passar isso agora. Um pendente, então, mal colocado estraga até o melhor projeto. Então vamos às alturas. Na mesa de jantar, da mesa até a base do pendente de 70 a 90 centímetros de altura. Uma altura ideal para você instalar aí o seu pendente. No criado mudo, que é aquele criado que vai ficar na cabeceira da sua cama, nesse criado mudo você pode ter uma altura de 35 centímetros até 50 centímetros. É muito legal essa iluminação bem próxima de você, uma iluminação fraca para você ler um livro, pegar um celular, tomar um copo d'água. É muito interessante então dessa altura, de 35 centímetros a 50 centímetros, ok? Você já usou alguma dica dessa? Você já está usando? Você já mudou isso na sua casa? Vou tomar um cafezão aqui. Paletas naturais, aquela coisa que acolhe na sua casa, sabe? Cores como terracota, musgo, areia,
caramelo, estão voltando com tudo aí. E conecta o ambiente à natureza. Esqueça aquele cinza e o preto total. Esqueça aquela coisa industrial na residência. Isso já deu, já foi. E claro, gente, as dicas que eu estou dando aqui, elas são dicas de tendência, do que está acontecendo no mercado. Se você se sente bem com o seu espaço, esse vídeo nem é para você. Esse vídeo aqui são dicas para que você consiga atualizar o seu espaço e trazer ele para a modernidade. Mas tem pessoas que têm aquele estilo que eu gosto disso. Por exemplo, meu escritório é industrial. Minha casa não, mas meu escritório é totalmente industrial. Eu adoro meu escritório industrial. É minha pegada, é minha cara. Não é porque foi da moda ou vai ser ou porque era. É porque eu gosto mesmo, entendeu? Então invista nessa coisa de palha, no cor neutra, aquela cor mais mediterrânea, aquela coisa mais que remete a coisas naturais, sabe? Foque nisso que você vai ser sucesso. Luminárias com palha, essas coisas estão entrando totalmente no design. Tua casa está ficando com mais cara de casa. Você sabe que você se sente bem quando você vai para a praia ou viaja para algum lugar no final do ano ou algum momento. Você vai naquele lugar, naquela casa totalmente decorada com casa de praia, aquela coisa com móveis natural. Você se sente tão bem lá. E por que sua casa não pode ter essa pegada também? Você entende o que eu quero dizer, né? Plantas naturais, vida e emoção aos seus ambientes. Bom, plantas a gente nem tem que discutir sobre isso. Planta é sempre bem-vinda numa residência. E você tem, às vezes, problema com uma planta que você não consegue cuidar e tudo mais. Olha que interessante. Você pode colocar uma moreia, uma costela de Adão, uma zamioculca, que são plantas de interior, que são plantas para pouquíssimo ou nenhum sol, e você consegue regar com 2 vezes na semana, aquele vasinho na sua estante, aquela planta em cima da sua mesa. Isso traz vida. Dessa forma você consegue trazer mais aconchego, mais realidade à sua casa. E nada de usar plantas de mentira e nem plantas artificiais, você não precisa disso. Qualquer lojinha hoje você compra uma planta interessante que aguenta ficar dentro de casa com um pouco de iluminação na janela e você consegue ter uma casa mais aconchegante, beleza? Coloque plantas na sua casa, hein? Se você gostou dessas dicas, dá um soco aqui no like e compartilhe com seus amigos que gostam dessas coisas de decoração, que gostam de transformar o seu espaço. Porque aqui nesse canal tem 2 vídeos por semana falando só disso. E olha que eu faço vídeo pra caramba, hein? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande abraço e tchau!